Vem cá, já teve algum momento que você se olhou no espelho e se sentiu uma pessoa estranha na sua própria vida? É aquele lugar que você faz as suas visualizações, meditações, cria mapa dos sonhos, tem metas. Você mentaliza positivo sabendo que quer ser uma pessoa diferente nesse ano. Só que com o passar dos dias, você tem um medo. É aquele medo de continuar sendo a mesma versões e repetindo os mesmos padrões todos os dias. E se você se sente assim, deixa eu te falar que eu também já estive exatamente aí. Todo início de ano eu criava novas metas. É aquele lugar, né? Esse respiro que vem do fim do ano, das férias, das festas, que te traz ali um recomeço. Então eu criava mapa dos sonhos, eu fazia técnicas de 33 vezes 3 e mentalizava positivo. Mas no fundo eu me esforçava muito para continuar sendo a mesma versão antiga. Só que aí tem um ponto. Você já parou para pensar que você está tentando agir diferente sem de fato se tornar uma pessoa diferente? Que é aquele lugar que eu falo de construir uma nova identidade, mas você tá ali sendo a sua versão antiga. Você já parou para pensar nisso? Porque é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Como que realmente você consegue mudar a sua identidade? Como que foi esse meu processo de construir uma nova versão e de manifestar? Como que você vai conseguir manifestar essa vida que você tanto deseja? Para que sim, de fato, no próximo ano, você consiga viver uma vida que ela é irreconhecível para você. Como eu já falei aqui nos vídeos, eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, eu queria vencer na minha vida, esse era o meu foco. Conforme foi passando o tempo, eu entendi que você prosperar é conseguir ter liberdade geográfica. Para mim era isso, é conseguir acordar e ver o sol nascer bonito. Quando eu estava presa na CLT, eu sentia que o sol ele nascia quadradinho para mim. É muito louco isso, mas era a sensação que eu tinha. E desde 2020, eu já buscava ter a vida que eu tenho hoje. Eu queria trabalhar por conta, eu queria poder gravar vídeos, eu queria poder ter liberdade geográfica, então trabalhar de onde eu estivesse. Só que quando eu comecei a tentar tudo isso lá atrás, não deu certo, porque eu queria manifestar algo novo com a minha identidade antiga. E essa minha identidade antiga, ela tinha hábitos, pensamentos e crenças que me limitavam. E eu acho que um dos maiores sabotadores dessa minha versão antiga era a procrastinação e um lugar de que se eu estou tentando fazer algo e se isso não der certo, eu saio. Eu consigo perceber que até nos trabalhos, se eu estava trabalhando ali, estava tudo ok, eu recebia meus elogios, eu nunca fui muito apegada a elogio, tá? Mas eu sabia que eu estava entregando um bom trabalho. Mas se viesse algum questionamento para mim, minha amiga, eu ia embora. Eu ia para outro lugar. Então, eu consigo perceber que eu era uma pessoa que tinha a iniciativa, mas eu não tinha constância. Esse foi um dos primeiros hábitos que eu precisei identificar na minha vida para construir a identidade que eu tenho hoje. Quando
eu falo de identidade, que é esse lugar ali que o Dr. Joe Dispenza fala. Identidade não é aquilo que você diz. Identidade é como você age, é aquilo que você está sendo automaticamente, sem nem perceber. Que é por isso que ele fala que a gente vive o ontem, porque se eu sei que eu tenho uma reunião amanhã, se eu tenho um encontro, eu já vou me organizar muito, estruturar ali, o meu ego ele já vai me preparar, vai me estruturar para que eu esteja pronta para o amanhã. Então você já começa a pensar, pensa que você vai ter uma apresentação, você já vai começar a pensar hoje como você vai agir amanhã, você vai se preparar. Que é muito esse lugar que eu falo, né, do controle, a gente não consegue improvisar. Quando a gente está nesse lugar do controle, de ser a pessoa certinha, a pessoa perfeita, a gente não consegue improvisar. A gente quer se antecipar. Então, às vezes você nem para pensar, sabe quando você vai dirigir? Que você está ali dirigindo, você tem que ir para um caminho, você nem percebeu, mas você já chegou nesse caminho? É isso, é o piloto automático. E quando eu falo de identidade aqui, é isso que você está sendo. Então não adianta colocar as metinhas bonitinhas se você está com a versão antiga no piloto automático. E quando eu falo de um piloto automático de identidade, é um conjunto de crenças que você tem sobre si mesmo. E desses comportamentos que você repete nesse piloto automático. E é por isso que não adianta você tentar mudar de vida se você continua se enxergando como a mesma pessoa por dentro. E tem esse lugar, né, que acho que é muito clichê, mas, cara, existe em muitas pessoas e eu também era assim. Eu começava as coisas, mas tinha muita dificuldade de terminar. E você não fala, amanhã eu vou procrastinar. Não, isso vai acontecendo no caminho. Uma das primeiras coisas que eu precisei entender é que eu não poderia desistir. Então, é muito esse lugar que eu falo que se você está indo ali num caminho e está vendo que ele não dá certo, hoje, para mim, dar um passo para trás e recalcular a rota não é fracasso. Tem aquelas frases motivacionais que falam de que o Waze, ele não fala, parou aqui, vai ter que fazer tudo de novo. Ele vai recalculando a rota. E foi assim que eu fiz o meu processo. Então, eu sabia já a vida que eu queria ter em 2020. Eu tentei, mas eu me sabotava. Eu procrastinava. Eu pegava e ficava assistindo Netflix no momento que eu poderia estar focando em estudar. Enfim. Quando você está nesse lugar, você não acorda e pensa assim, hoje eu vou me sabotar. Não, isso vai indo no meio do caminho. Porque lá no teu inconsciente e nesse lugar que te puxa para a segurança, ele sabe que você não vai conseguir sustentar. Então, eu era uma pessoa que não terminava as coisas. Eu já tenho até de um signo aí que se a gente for colocar, né, e falar, por conta do signo, eu sou a pessoa que vai iniciar, mas que depois eu vou perdendo essa empolgação. Então eu precisei entender que eu não podia mais parar aquilo que eu começasse. Porque a gente precisa ter constância. Até as leis aí herméticas falam disso. E eu precisei entender isso no meu processo e é por isso que hoje, depois de 2020 para cá, quando eu via que eu não estava mais seguindo o foco daquilo que eu queria, que é ter essa vida que eu tenho agora, de poder estar trabalhando de casa, ter essa liberdade geográfica, eu parava e recalculava a rota. Eu estava no trabalho que era super bacana, que eu tinha boas amigas e estava com salário até que ok,
mas que ele estava me levando para um outro caminho. E eu precisei, meu corpo falou, porque o corpo ele fala com a gente, eu precisei meio que adoecer ali para entender e sair daquele ambiente, porque quando você está num ambiente que te sufoca ali, tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa, que é o lugar que eu falo da caixinha, a gente está seguindo só o fluxo, modo Dory, continuando a nadar, você acaba se sabotando ali, você não consegue enxergar que o ego ele vai te seduzindo e você não consegue enxergar que você não está mais no caminho inicial, no foco. Então ali eu precisei entender e precisei renunciar a essa vida que eu estava vivendo e voltar para o meu caminho. Eu não desisti, eu só realinhei a rota. Então pensa numa identidade de uma pessoa que termina tudo aquilo que ela começa. Essa pessoa, ela também sente preguiça, ela também tem medo, essa pessoa, ela também se cansa. A diferença é que ela já conseguiu ali ter na inconsciência dela que eu sou o tipo de pessoa que vai até o fim. Só que tem esse lugar também, tá? Tem que avaliar se esse fim é o fim ideal mesmo. Porque eu já vi pessoas se sabotando do tipo, eu não gosto desse curso que eu tô fazendo, dessa graduação, mas eu sou a pessoa que termina. Eu termino. Então você também tem que analisar, porque sempre eu falo que equilíbrio é você ir para o caminho do meio. Não é nem um extremo e nem outro. Só que essa pessoa, ela termina. Então, pensa nessa pessoa que já colocou na cabeça dela e já tá lá, gravadinha na inconsciência, que ela não é a pessoa que desiste. Isso vai criar confiança interna. Que tem até uma frase que eu vi uma vez no Instagram que fala: independente do seu humor, não mude o seu propósito. E eu precisei aprender isso, porque teve momentos na minha vida que é aquilo que eu falei. Eu sabia que eu ia sair da CLT e que eu precisava ficar até X data. Só que tinha dias que era muito difícil, então eu já queria sair. E eu não podia sair. E tinha dias que era muito bacana. E aí eu pensava assim, eu acho que eu vou continuar por aqui mesmo, sabe? E esquecer esse outro caminho. Então, você tem que ter um propósito muito claro na tua vida. Porque só fazer metas para pagar as contas, isso, cara, você vai se sabotar, com certeza. Se a sua meta é só se manter mais um dia na Terra, aí você conseguir ir no shopping, sei lá, você não tem um propósito muito claro, você vai se sabotar no caminho. Então, identidade não é você virar uma outra pessoa da noite para o dia. É começar a agir diferente o suficiente, dia após dia, até que o seu cérebro ele não se identifique mais com a sua versão antiga. Toda vez que você termina algo pequeno, você consegue mandar para a tua inconsciência, para essa sua mente sabotadora, não só que você está concluindo uma tarefa, mas que você está ensinando quem você é agora. E é muito esse lugar que identidade, ela não vai mudar você com uma frase bonita, mas ela vai conseguir ir para esse caminho de construção quando você muda com a repetição, que é por isso que tem aí, né, os mantras que falam, faz 3 dias aquilo, quando você fizer 21 dias, você vai conseguir. Tem um lugar que fala que é 3 meses, é porque você vai estar construindo essa constância. Você vai estar mandando esses ganhos para o teu inconsciente e se tornando essa pessoa que não desiste. Então guarda isso com você. Independente do seu humor, não mude o seu propósito. Em primeiro lugar, você tem que ter um propósito. Então, o primeiro passo é você identificar a sua identidade atual. Pensa naquilo que te limita. Nesse lugar aqui, eu quero que você veja. Não é para você mudar nada. Identifique qual é aquilo que te limita. Pensa que ninguém vai conseguir mudar nada quando está no piloto automático. Então, por isso que você tem que parar e dar uma respirada
e fazer uma autoanálise daquilo que te limita hoje. Como eu disse, eu por muito tempo pensei que eu era uma pessoa que criava muitas coisas, mas desistia no meio do caminho. Eu não sustentava nada. Isso não era preguiça, não era falta de talento, isso era a identidade, a minha versão antiga. Então, eu agia como uma pessoa que desiste no meio porque lá no fundo eu já me enxergava assim. Então, começa a se observar, sabe aquele lugar que tem a musiquinha, o que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você diz sobre você quando ninguém está te ouvindo? O segundo passo é você entender aonde essa nova identidade ela começa a rachar. A identidade ela não vai mudar com só o pensar positivo. Ela vai mudar, como eu falei, com evidências. Então, toda vez que você age diferente do seu antigo padrão, isso é mudar com evidência. Você tem uma evidência clara de que você fez diferente. E com isso você cria uma prova interna. Então, quando eu comecei a ir para o trabalho, ouvi situações que eram desconfortáveis, e mesmo assim não querer sair, porque eu sabia do propósito que eu tinha, ali eu já estava agindo como uma pessoa diferente. Pode ser algo pequeno, mas o meu cérebro, ele já estava ali mandando para os meus programas sabotadores que, talvez ela seja uma pessoa que sustenta. Você não precisa mudar tudo, mas precisa repetir o novo comportamento até que ele seja suficiente. Você tem que repetir até que a sua história antiga ela perca a força. E o terceiro passo, que ele é muito ignorado, mas é o mais importante, é que você precisa parar de dar força, de alimentar essa sua versão antiga. Que é isso que eu falei, não adianta você mudar essa sua identidade e continuar cercada de sinais que te puxam para a sua versão antiga. Nesse meu lugar do trabalho que eu já queria ir para o empreendimento, eu parei de sustentar a vítima que habitava em mim. Porque na vida da vítima sempre vai ter um vilão. Então eu precisei reconhecer e parar de dar ouvido para esses lugares, essas vozinhas sabotadoras. Que é isso que eu falei. No primeiro trabalho que eu tive, que foi remoto, e que tinha lá a gestora que já veio perguntando quem era eu, enfim, eu já contei sobre isso aqui. Naquele momento, eu poderia já estar alimentando a vítima que habita em mim e falar, olha ali tem uma vilã. Só que não, eu comecei a fazer o Ho'oponopono, limpar esse sentimento dentro de mim e sustentar essa nova versão. Eu não corri dela, eu não quis mudar de emprego. Eu continuei sustentando essa nova identidade. Então isso não foi porque, nossa, ali eu já virei uma outra pessoa, mas eu parei de me sabotar. Quando eu falo de sustentar uma nova identidade, de mudar hábitos, ser uma nova versão, não é que você vai virar uma outra pessoa. Não é você negar quem você foi, o que te trouxe até aqui. Não é isso, tá? É sobre você conseguir se permitir ser essa pessoa que você já tem o potencial de ser, mas que estava adormecida. Por alguma coisa aí que aconteceu, ela ficou adormecida. Então, eu sempre fui uma pessoa esforçada. Não era uma questão de falta de fé. Só que essa minha versão antiga, que ela me levou a muito longe, ela tinha esse lugar da vítima, esse lugar da sobrevivência, e que ficava buscando vilões
para que ela não conseguisse seguir no caminho, ficasse nesse meu lugar ali, no meu modo de segurança. Muita gente tenta mudar a vida só mudando o externo. Então, coloca uma rotina, pode até estar dando uma mexida ali no visual, põe novas metas e pode até mudar o discurso. Só que quando essa mudança, e é por isso que eu trago aqui esse lugar de consciência, se ela não acontecer genuinamente por dentro, o mundo lá fora, ele não sustenta. Porque foi que nem eu falei já, de não conseguir sustentar trabalhos, enfim, porque eu queria mudar só fora. Eu achava que era só isso. E não, eu precisei entender que eu tive que mudar internamente, olhar para dentro, para esse meu lado mais sombrio, para esses lugares que eu reprimia, que eu não reconhecia. Aí sim, hoje eu consigo sustentar isso. Porque não é só estética, não é só falar bonitinho. Não, é reconhecer que a gente tem falhas, é olhar para esse lugar aí que você só fala, só com você, sabe? O que você faz quando ninguém te vê fazendo. É isso. Quando você consegue construir esse lugar e mudar essa forma de como você se enxerga, a forma como você age muda. E quando você age diferente, com consciência, o mundo, ele também age diferente com você. Que é o lugar ali das leis, né? De tudo que está dentro está fora. Então isso não é pressa, não é cobrança, é sair desse lugar do pedestal, da perfeição. Não é que você não está competindo com ninguém, então não tem que ter pressa, não tem que ter cobrança desse lugar da perfeição. Você tem que conseguir seguir esse processo, esse fluxo. E se entender diariamente, começar a revisitar essa sua história. É você ver como que você está mudando mês após mês, um ano após o outro. Eu falo da minha jornada lá de 2020, a gente está em 2026. Você consegue me entender que não é sobre acelerar os processos, mas é conseguir sustentar essa nova identidade? Então, você precisa colocar metas viáveis para você. Você vai ter que ir para um lugar de... Tem coisas que vão ser inegociáveis para essa sua nova versão. Coisas que você aceitava lá atrás, mas que agora é inegociável. Quando você entende isso, a vida não é mais sobre você estar atrasada. É um lugar de que você está se preparando. E escuta isso. A verdadeira transformação, ela é silenciosa no começo, mas depois ela fica impossível de você ignorar. E se esse vídeo fez algum sentido pra você, e você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha com aquela pessoa que também precisa ouvir isso hoje. Deixa um likezinho aí para fortalecer a nossa amizade. Eu vou deixar esse vídeo aqui falando sobre as 7 leis espirituais do sucesso e as leis herméticas também. E mais esse aqui para você parar de ser boazinha e manifestar a vida que você deseja. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!